Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre, que possamos falar para todos e todas, mas principalmente aos corações que sofrem. E quando eu falo aos corações que sofrem, eu lembro muito de mim em 2011, em um dia em que eu estava muito angustiado. E eu cheguei aqui nessa casa. E quando eu cheguei aqui nesta casa, nesse dia, eu vim com uma música de Roberto Carlos que me acompanhava nesse período. E eu gosto muito das músicas de Roberto inspiradas, eu chamo de inspiradas, essas músicas muito espirituais. E é uma música que eu acredito que vocês conhecem, chama-se Estou Aqui. Ela diz mais ou menos assim: estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem procura no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Há quem diga que na doutrina espírita não existe salvação. Eu particularmente discordo, porque nós não temos na perspectiva messiânica, mas nós usamos muito uma frase que eu vou começar e vocês vão terminar. Tá certo assim? A frase vocês todos conhecem. Fora da caridade não há, então a salvação. E eu lembro de uma história contada por uma médium de Brasília chamada Maíse Braga, que conheceu muito Chico de perto, e um dia ela fala que ele recebeu a visita de uma senhora do Ceará, que havia perdido seu único filho. Era uma senhora simples, com muitas dificuldades, mas que ofereceu o que podia de melhor a nível de educação para o filho, dentro das suas condições. Mas um dia ela abriu a porta do quarto e encontrou o filho de 21 anos, desencarnado. Ele havia se enforcado. Carregava muitas angústias, muitas tristezas, mas não conversava com a mãe, se reservava, até que um dia ele não resistiu de tantas dificuldades e tirou a própria vida. E ela, muito católica, fervorosa, daquelas que rezavam o terço, ela entrou em muita angústia, muitos processos de dificuldade, então ela resolveu ir ao encontro de Chico Xavier. Ela ouviu falar que o Chico, todos conheciam o Chico, e as cartas consoladoras. Ela disse: eu vou a Uberaba. Ela juntou um pouco dos recursos que tinha da sua aposentadoria e viajou para visitar o Chico e, quem sabe, ouvir uma mensagem de consolo. Chegando lá em Uberaba, nesse período, conta Maíse, haviam as filas imensas e as fichas. Eram 30 fichas distribuídas por dia. Ela chegou de madrugada. Foi de ônibus, não tinha recurso para ir de avião. Então, de madrugada, ela pegou uma ficha. Sabe qual foi a ficha? A primeira ficha. Ela pegou a primeira ficha e ficou lá. Quando chegou o momento de ser atendida, quando estava próximo do momento de abrirem as portas para que elas entrassem, as 30 pessoas que haviam recebido a ficha estavam lá, no horário determinado. E aí chegou uma senhora em um carro de luxo em busca da ficha. E quando ela viu que todas as fichas já haviam sido distribuídas, ela entrou em desespero. E ela começou a chorar. Meu Deus do céu, eu não acredito. Tudo para mim dá difícil, tudo para mim dá errado. Não tem uma ficha para mim, eu perdi 2 filhos em um acidente de carro. E eu não sei se tem alguma mãe aqui que já passou por isso,
Com certeza não é fácil. Com certeza não é fácil perder ninguém. Nós não temos o hábito de perder. Principalmente perder filhos. E aí ela disse, perdi 2 filhos em um acidente e nem se despediram. Eles saíram e não mais voltaram. E aquela senhora com a ficha número 1 na mão, olhando o drama daquela mulher, ela disse, meu Deus do céu, eu só perdi um filho. Essa mulher perdeu 2. Essa mulher perdeu 2 filhos. Provavelmente, eu não sei, talvez eles não tenham colaborado para o acidente. Tenha sido só um acidente. Mas o meu buscou a morte. Ela olhou para a ficha na mão, olhou para aquela senhora, ela disse, senhora, fique com a minha ficha. A senhora pegou a ficha rapidamente e ela foi embora. Porque ela não podia, sem a ficha, conversar com o Chico. Então ela vai retornando para casa, ou então ela pegava uma fila de 5.000 pessoas, que passavam semanas. Ela foi retornando para casa, para o hotel onde ela estava hospedada, e ela, como ela tinha passagem para o dia seguinte, ela ficou lá até o final da noite. Quando foi chegando às 2, às 3 da manhã, ela recebe uma visita na porta dela. Era um mensageiro do Chico, alguém que foi lá chamando por ela. Disse, olha, o seu Chico mandou lhe chamar. Ela fez, qual Chico? Chico Xavier. Ela disse, não foi um engano não, porque eu dei minha ficha para alguém. Ele disse, não há engano não. Ele mandou lhe chamar. Quando ela vai no caminho, ela fica pensando, meu Deus do céu, será que o Chico ouviu minhas preces? Foi o meu filho. Quando ela chega lá, o filho dela começa a escrever. O Chico começa a ler a carta. Mamãe, eu não merecia estar aqui. Eu estava em zonas inferiores, em profunda dor e sofrimento. Mas aquela ficha número 1 que a senhora deu para uma outra pessoa me trouxe aqui, porque onde eu estava, eu recebi a visita de um mensageiro chamado Emmanuel. E Emmanuel disse, venha meu filho, eu vim lhe buscar, porque sua mãe precisa lhe ouvir. E ele me trouxe aqui, eu não merecia estar aqui, mas a senhora merecia receber essa mensagem. E leu a mensagem. Sabe o que eu achei interessante nessa história, na reflexão de quem acompanhou esse processo? É como é o amor de mãe. É um amor que não dá para medir. Não dá para medir. Mas aquela mulher demonstrou mais do que o amor comum de mãe. Porque ela deu a ficha que tinha, e talvez se ela tivesse sido a primeira a chegar, ela não tivesse recebido a mensagem do filho, porque é muito difícil um espírito na condição que ele se encontrava a psicografar. Mas graças ao amor que ela trouxe de renúncia, o filho dela foi assistido aonde ele se encontrava. E ele teve a oportunidade de chegar ali para falar com a mãe. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando, meu Deus, e a minha ficha número 1? As nossas fichas número 1, onde é que se encontram? Porque muitas vezes, até na própria fila do passe, eu já vi isso em casa espírita, eu nunca vi isso aqui, mas já vi em casa espírita as pessoas querem furar até a fila do passe. Como se pudesse enganar até o mundo espiritual. Nesse contexto todo, onde nós vamos encontrar vários processos de mediunidade, Se eu falar de mediunidade, talvez você só identifique o Chico naquele momento, mas eu poderia afirmar com toda certeza para vocês que em todos os personagens nós vamos encontrar o processo mediúnico, porque se eu perguntasse a vocês aqui, quem aqui é médium? Se 10 ou 15 pessoas levantassem a mão, estavam certas. Se todas levantassem a mão, também estavam certas. Porque mediunidade é uma palavra polissêmica. Tem vários sentidos. Kardec define aqui nesse livro, Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium.
E todos nós sentimos, em algum momento de nossas vidas, a influência dos espíritos. Josué, eu nunca senti. Talvez você não tenha percebido, mas você sentiu. Eu não senti quando o vírus da gripe chegou na minha vida, mas depois de uns dias eu percebi o resultado desse vírus, através dos sintomas que ele me trouxe. Todos nós aqui temos a companhia do nosso anjo guardião. Kardec usou essa terminologia, anjo guardião, que é um espírito evoluído. Na verdade, não é um anjo no sentido que se dá essa palavra. Mas por que Kardec utilizou? Porque as pessoas conheciam essa terminologia e diferenciavam a ordem espiritual, a hierarquia desse espírito em relação aos demais. Então, Kardec utiliza o termo anjo guardião. Cada um de nós aqui tem um anjo guardião. Então, você sentiu a influência dele na sua vida. Todos nós somos médiuns. E se há um lugar que conhecemos pouco de mediunidade, é entre os espíritas. Nós espíritas conhecemos pouquíssimo de mediunidade. Se eu perguntar a vocês, quais são os tipos de mediunidade que vocês conhecem? Em todos os lugares que eu cheguei, quando eu fiz essa pergunta, a maioria das pessoas falaram 4 ou 5. Alguns chegaram a 7, nunca chegaram a 10. Você sabe quantas variantes de tipos de mediunidade estudou Kardec e catalogou no Livro dos Médiuns? Mais de 50. Mais de 50. Mas se eu perguntar agora, você vai me dizer psicografia, psicofonia. Alguém lembra mais? Psicografia, psicofonia, vidência, premonição, precognição, audiência, intuição, clarividência. Intuição, em um outro momento a gente fala sobre isso. Nós vamos encontrar várias pessoas que vão falar um tipo ou outro, mas a maioria de nós conhece muito pouco de mediunidade. Tanto que Kardec vai falar no Livro dos Médiuns de pneumatografia. Lembram disso? Pneumatografia, pneumatofonia. O que é pneumatografia? Vamos lembrar de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele recebe os 10 mandamentos através da escrita direta, nas tábuas da lei. Sem a ação da psicografia, a escrita direta, utilizando-se um instrumento que forneceu a Jeová, o espírito evoluído que guiava aquele povo de Israel, através das tábuas da lei. Nós vamos conhecer também a pneumatofonia, que é a voz direta, como Moisés também ouviu Jeová, naquilo que na Bíblia chama de sarça ardente. Quando na figura de um arbusto que pegou fogo, Moisés pôde ouvir uma voz que dali saía, e era o fenômeno da pneumatofonia. Então nós vamos ouvir e perceber que nós conhecemos muito pouco de mediunidade. E se eu falar para vocês que existe uma variante da mediunidade, um tipo de mediunidade que é possessão. Um dia eu falei isso em uma casa espírita, alguém chegou para mim e disse, mas possessão não é mediunidade. Kardec estudou possessão como tipo de mediunidade, não é obsessão. Kardec vai reconhecer a possessão em obras póstumas, em A Gênese. Em obras póstumas sai um texto, em A Gênese Kardec escreve, e na Revista Espírita, nos 12 volumes da Revista Espírita, que nós conhecemos muito pouco de Kardec, e em vários volumes da Revista Espírita, Kardec vai falar de possessão e vai afirmar que na obsessão há sempre a influência de um espírito mau, mas na possessão há muitas vezes a influência de um espírito bom. E o que é que define ou modifica nesse processo? Muitos chamam mediunidade de incorporação. Na psicografia, o espírito atua na área da escrita. Na psicofonia, o espírito atua do cérebro à voz, na área da fala. Mas na possessão, o espírito atua no corpo inteiro. Temporariamente, ele toma o lugar do espírito, que é o verdadeiro detentor daquele corpo. Esse processo é temporário, não pode ser permanente. É por algum tempo que ele faz isso, e ele passa a escrever por ele, a enxergar por ele, a sentir por ele
tudo como se fosse ele que tivesse encarnado. A esse processo, Kardec vai definir como possessão. E nós conhecemos pouco Kardec dentro das casas espíritas. Mas não vamos aqui trabalhar o aspecto mediúnico mais específico dentro desse contexto. Nós vamos trabalhar na tarde de hoje o aspecto mediúnico no sentido mais genérico, pertinente a todos nós. Porque quando eu falei para vocês que dentro da casa espírita, às vezes nós escutamos a palavra salvação, mas nós não entendemos, é que muitas vezes em nossas vidas nos sentimos tão perdidos que estamos em busca dessa salvação, sim. Eu fazia uma palestra semelhante a essa alguns meses atrás, em uma casa espírita em Olinda. E quando eu saí dessa casa espírita, uma jovem senhora me procurou. Eu digo jovem senhora. Eu acredito que ela tinha pouco mais de 40 anos. Eu chamei esse termo. E ela me procurou e começou a conversar comigo e disse: Josué, eu estou num desespero muito grande. E ela chorava e eu sentia no coração dela a dor que ela sentia. E ela disse para mim: eu sou uma criminosa. Eu sou uma criminosa. Eu já matei 3 vezes. E eu fiquei até um pouco assustado quando ela estava fazendo essa confissão. E eu ouvindo. Eu abortei a primeira vez aos 17, a segunda aos 19, a terceira aos 23. E eu me sinto uma criminosa. Eu ouvindo aquela mulher, eu senti que ela carregava o peso do mundo nas costas. O peso do mundo nas costas. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez na sua vida. Senti que você carrega o peso do mundo nas costas. E ela estava carregada desse peso, porque ela disse: eu participei de um seminário dentro de uma casa espírita falando acerca do aborto e as suas consequências espirituais. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu matei. Meu Deus, eu sou uma criminosa. E eu saí com isso na minha cabeça. Eu disse: minha filha, eu senti a intuição espiritual. Eu disse: minha filha, chamei ela nem de irmã, chamei de filha. Você faria aborto hoje? Ela disse: não, jamais eu farei o aborto. E na mesma hora a intuição foi muito forte. E eu perguntei a ela: na sua casa espírita você tem trabalho com crianças? Ela disse: temos. Crianças, adolescentes, temos. Então eu falei: pois você vai se habilitar, vai se aperfeiçoar, porque não é trabalho para amadores, mas você vai se habilitar e você vai trabalhar junto à infância, junto à juventude. Porque quem sabe em algum momento isso vai depender de você. Você vai trabalhar junto a esses espíritos para que outras mães jovens não precisem abortar, por ignorar as consequências do aborto em suas vidas. O convite que a espiritualidade nos faz é que nós podemos ressarcir as dívidas pela moeda da dor, mas o convite que o mundo espiritual nos faz é o de ressarcir as dívidas pela moeda do amor. Porque, como nos disse o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor daquela mãe que deu a ficha para uma outra mãe, porque ela sentiu que é uma dor de perder um filho, uma dor de mãe. Mas aquela mãe que doou a ficha, mais à frente recebeu um presente do tamanho do mundo que ela não pôde medir. E deu um novo sentido à vida dela. Porque não dá para você medir amor. E quando nós falamos aqui nesse começo de ano, nós sentimos muita vontade de passar para vocês um pouco do que nós sentimos, que é em relação a amor e fé. Porque vocês já viram uma fé maior do que esse amor dessa mãe que eu falei? Vocês já viram? Eu vou citar uma agora. Uma fé maior do que o amor dessa mãe que eu falei para vocês. Está lá no Evangelho de Jesus. E o que isso tem tudo a ver com mediunidade? Vocês vão entender. No Evangelho de Jesus, nós vamos conhecer uma passagem que nós chamamos da mulher hemorroísa. Nós conhecemos essa passagem como a da mulher com fluxo de sangue. Alguns chamam de mulher hemorrágica. Eu vou perguntar a vocês, todos vocês conhecem essa passagem?
Todos vocês conhecem essa passagem. Sabe por que essa é uma das passagens que mais me emocionam? Porque é um momento de uma fé do tamanho do mundo. Por que é de uma fé do tamanho do mundo? Porque aquela mulher já haviam 10 anos que ela estava com esse fluxo ininterrupto de sangue. Assim nos conta o evangelista. E só sabe o que é uma mulher com fluxo de sangue entre o povo hebreu é quem conhece e estudou a cultura do povo hebreu. Porque quando a mulher normalmente entrava no período menstrual, quantos dias em média uma mulher leva no período menstrual? Umas dizem 3, outras 5, 6, 7, nessa faixa, a média. Então, nesse período em que a mulher se encontrava menstruada, ela não podia tocar a ninguém na cultura do povo hebreu. Porque se ela tocasse alguém, esse alguém se tornaria impuro. Então, todas as vezes que uma mulher, no período da menstruação, tocava o marido, um filho, uma filha, qualquer pessoa, esse teria que passar por um ritual de purificação no templo, porque ela estava impura. Porque ela estava impura. Ele havia deixado eles impuros. E aí, eu pergunto a vocês, isso num período de 3 a 7 dias. Agora você imagina 10 anos. 10 anos é muito tempo para uma enfermidade. Você imagina 10 anos aquela mulher não tocava ninguém, porque ninguém se permitia ser tocado por ela. 10 anos que ela não tinha namorado, não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha ninguém. Provavelmente as pessoas não se aproximavam dela. As pessoas não se aproximavam dela. E por que não se aproximavam? Com medo de serem tocadas por ela. Então, se você estivesse doente há 10 anos, e você ouvisse falar que vai passando nas imediações um nazareno, como é que se chama esse nazareno? Jesus. Vai passando nas imediações um nazareno, que não era tão conhecido ainda na época. Não era tão conhecido na época. Porque não tinha Instagram naquela época. Então ele não tinha um Instagram de Jesus. Ela não conhecia como nós conhecemos e estudamos há 2000 anos e ainda não conseguimos pôr em prática 5% do que Jesus nos trouxe. Mas aquela mulher ouviu falar que por onde esse nazareno passava e tocava, ele curava as pessoas. Então eu gostaria que nesse momento você se colocasse no lugar dela, na mente dela, pensando como ela. Foi até um pleonasmo, desculpe. Mas se você ouvisse falar que Jesus fosse passando por ali, você corria ao encontro de Jesus para tocá-lo e se curar? Você corria? Vocês todos concordam comigo? Eu acho que eu pularia e saltaria em cima dele. 10 anos sofrendo? Era para você abraçar Jesus. Era ou não era? Era. Mas ela não pensou assim. Ela pensou o seguinte: eu quero me curar, mas eu não quero deixá-lo impuro. Ela parou para pensar na sua doença que a transtornava, que a incomodava, que infernizava a vida dela. Naquele momento de cura, ela disse: meu Deus, eu quero me curar, mas se eu tocá-lo, ele vai ficar impuro e eu não quero deixá-lo impuro. Você imagina? Vamos aqui dar uma parada na gravação, estou brincando, viu? Para falar uma coisa que só vai escutar agora eu e vocês. Aqui entre nós pensaríamos nisso? Nós pensaríamos que Jesus ia ficar impuro e que não deveria tocar nele? Não. Eu acredito que a gente corria para tocar em Jesus e falava mais assim: ele é o mestre, ele que se resolva. Ele que se vire. Ele que se ajeite. Eu não quero nem saber. Eu vou me curar. Eu estou há 10 anos carregando esse fardo. Ele está curando todo mundo, por que não eu? Ah, mas se eu tocar nele, ele fica impuro. Isso não é mais problema meu. Ele vai para o templo e se purifica no templo. Não era assim que a gente ia pensar. Mas ela não pensou assim. Ela disse: meu Deus, eu quero a cura, mas eu não quero torná-lo impuro. Eu fico pensando no tamanho da fé dessa mulher, que nem precisava tocar em Jesus. Ela toca em Jesus, não. Ela toca onde?
nas vestes de Jesus. E Jesus vai passando nas imediações, ele sente um toque e ele pergunta quem. Eu acho tão bonita essa frase. É uma música linda de Tim Vanessa. Quem me tocou? Meu Deus do céu. Os apóstolos, Senhor, mas que insanidade. Tem uma multidão, todos te tocando. Mas não era o toque. Quem me tocou? Porque uma virtude saiu de mim. Uma cura. E aí ele olha para aquela mulher e ele diz, minha filha, tua fé te curou. Eu acho que se fosse eu ou vocês, não todos vocês, pode ser que tenha alguém aqui com o tamanho dessa fé. Mas a maioria de nós ia esperar que não, só a roupa não resolve. Se eu tocar só na veste de Jesus, eu vou ficar curado nem o dedo. Eu tenho é que, do jeito que eu estou, do jeito que a coisa está braba, eu tenho é que abraçar Jesus e sentir que Jesus está me curando. E ele ainda olhando para mim falando, está curado. Tá, você está, viu? Vocês lembram do cego? Que Jesus pergunta, está enxergando? Ele, não, Senhor, só vejo uns vultos. Jesus pega barro, cospe, coloca nos olhos, porque ele não tinha quase fé em nada. Ele precisava de um apoio psicológico para se curar. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e se curou. Essa é uma das passagens com uma fé do tamanho do mundo, mas uma fé dessa não chega gratuitamente. Tudo isso é uma conquista, é um processo da ação da espiritualidade em nossas vidas. Quando as pessoas chegam e dizem, mas você é médium? Todos nós somos médiums, porque todos nós somos instrumentos do mundo espiritual. Para saciar a fome de alguém, a sede, levar uma palavra de consolo. Quem não pode fazer isso? Quem não pode fazer isso? Hoje pela manhã, eu estive em Olinda, numa instituição espírita, que tem um trabalho semelhante ao da nossa reunião da quinta-feira à tarde. Todos vocês conhecem a reunião da quinta-feira à tarde? Como é que chama a reunião da quinta-feira à tarde? Reunião das vovozinhas. É a reunião que eu mais me identifico. Eu não gosto de perder a reunião de quinta. Sempre que eu posso, eu venho. E aí, eles têm um trabalho semelhante a essa reunião da quinta-feira, só que nessa casa espírita eles não têm, é uma casa pequena, eles não têm uma estrutura. Então aqui, o trabalho que é feito na quinta-feira à tarde, lá é feito de 3 em 3 meses. Deu para entender? 3 em 3 meses. Eles reúnem as cestas básicas, reúnem o que é que eles vão doar. E vão as pessoas para o trabalho. Quando eu estava hoje pela manhã, nesse trabalho, que tinha começado às 10 da manhã, eu pude sentir na casa a assistência espiritual, semelhante a que eu sinto aqui na quinta-feira. A quinta-feira à tarde, quando eu chego aqui, isso é uma confissão que eu faço a vocês, é o que eu sinto. Talvez você não sinta, mas é o que eu sinto. Na quinta-feira à tarde é um trabalho que eu tenho uma profunda identificação. Para mim é como se fosse um tratamento, estar aqui nesse momento. E aí eu fiquei observando, meu Deus, quantos instrumentos de trabalho do mundo espiritual para saciar a fome, a sede, exatamente quando nos falou Jesus, quando disse, ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive caridade material. Há aqueles que critiquem a caridade material, mas a caridade material é fundamental. Muitos ainda estão na necessidade profunda da caridade material. Mas Jesus fala também na caridade espiritual. Porque Jesus fala, me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede, e me visitaram quando? Quando estive preso. É caridade moral. Na sua mais alta profundidade, porque ter caridade para com os criminosos é o exercício da verdadeira prática da caridade que nos ensinou Jesus. E olha que nós escutamos muito por aí, pessoas que falam que os criminosos deveriam sofrer. E eu lembro quando o Chico perguntou a Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel respondeu, Chico, é todo aquele que é pego no flagra. Aqueles que não são pegos no flagra ainda não são considerados criminosos diante da sociedade.
mas já são diante do coração, diante do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, diante do mundo espiritual, não existe segredos. Todos nós nos revelamos. O exercício da prática da caridade para com os criminosos. E querem saber vocês? No Dia das Mães, Chico Xavier sempre ia a um presídio. Sempre estava presente em um presídio, visitando os presos. E conta-se que um dia ele chegou em uma cidade, onde ele ia fazer uma visita e perguntaram a ele, o prefeito da cidade, os vereadores, o juiz da cidade, o delegado, todas as autoridades da cidade perguntaram onde ele queria ir. Qual foi o lugar que ele escolheu? O presídio. E conta-se que quando ele chegou no presídio, ele olhou para todos e perguntou, quanto nós somos aqui? E as pessoas começaram a chorar. Porque ele não definiu ninguém. Quantos presos estão aqui? Não. Nós somos quantos aqui? Porque não havia diferença. E aí Jesus nos prega a prática da caridade para com os criminosos como uma referência. Porque nós geralmente só endossamos a prática da caridade com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes, nem sempre, com os nossos irmãos e irmãs. Nós esquecemos dos princípios que Jesus nos trouxe através do Evangelho, cuja essência só pode ser compreendida à luz da terceira revelação. Porque existem passagens no Evangelho que nós não compreenderíamos sem a luz da terceira revelação, sem a luz da mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros médiuns que, sob inspiração do mundo espiritual, nos trouxeram mensagens belíssimas. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, está lá em Mateus, em que Jesus nos fala e ele diz assim, vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E nós aqui já falamos disso, é fácil amar os inimigos? Não é fácil amar nem os amigos. Às vezes você tem um desentendimento na casa espírita, com alguém. E, meu Deus do céu, nessa encarnação não tem mais jeito. Aí você diz assim, não consegue perdoar nenhuma palavra que foi dita sem querer dentro da própria casa espírita, estudando o Evangelho. Imagina um processo complexo de várias vidas. Um assassinato, um crime, alguém que tirou a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, a sua. Você não conseguiria perdoar? Conseguiria? É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Mas à luz da terceira revelação você compreende a amplidão dessa passagem através da reencarnação. Vos foi dito que odiareis. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Mas nós podemos amar os nossos inimigos através da reencarnação, principalmente quando eles retornam na figura de nossos filhos e filhas. Eu não estou aqui falando que nossos filhos e filhas, todos eles são adversários do passado. Eu não estou falando isso. Mas eu que ando em muitas casas espíritas, eu escuto cada história que eu vou falar para vocês. Não é fácil. A última que eu ouvi foi de uma filha que odiava a mãe. Mas a mãe não ficava atrás da filha. Ela odiava a filha também. E ela contando para mim, disse, olha, sabe por que eu vim para o centro espírita? Porque se não fosse a reencarnação, eu não iria entender o ódio que eu sinto pela minha mãe. As palavras foram essas. O ódio que eu sinto pela minha mãe. E eu tenho certeza que ela sente por mim também. Isso sem uma lembrança do passado. Imagine com a lembrança do passado. E aí ela falou para mim, um dia eu fiz uma cirurgia e precisei me recuperar, porque elas não moravam juntas. Você imagina as duas juntas, como ia ser. Ela disse, eu fiz a cirurgia, minha mãe chegou para mim, como desejando se reconciliar, e disse, minha filha, venha passar uns dias lá em casa, que eu vou ajudar você a se recuperar. E eu fui. Lá, no momento em que eu estava me recuperando, eu discuti com minha mãe, ela pegou uma tábua e veio me dar uma pancada, mesmo com a cirurgia. Na hora que ela bate, eu seguro. Abriu a cirurgia. E eu aqui com a outra mão pronta para esbofeteá-la. Na hora que eu ia esbofetear a minha mãe,
eu lembrei da mensagem do Evangelho que eu escutei em uma casa espírita e eu pensei, meu Deus, eu ouvi que se eu não conseguir reconciliar com a minha mãe, eu vou voltar com ela. E tudo menos isso. Então eu parei e disse, mamãe, por que vamos brigar? Mas lá dentro ela pensava, meu Deus, eu nunca mais. Mas era um passo. Já era um passo que ela estava dando à luz da terceira revelação. Você fica surpreso, e os filhos que tiram a vida dos pais, e os pais que tiram a vida dos filhos. Nós não compreendemos a importância do Evangelho, da mediunidade em nossas vidas, porque o Evangelho trabalha a nossa sensibilidade para que possamos atrair para as nossas vidas os espíritos que nós esperamos atrair através do trabalho a serviço de Jesus. Diz o Evangelho, diz-nos Chico Xavier, que cada lar que ora tem um templo. Dentro daquele lar tem um altar. Quem tem o hábito do Evangelho no lar, na sua casa, existe um altar espiritual, onde o mundo espiritual se faz presente e trabalha e manipula os fluidos para outros lares, através do serviço do amor que extrai dos nossos corações. Vejam vocês a importância do trabalho, à luz da terceira revelação, mas alguém chega para mim e diz assim, mas eu gostaria tanto de psicografar, mas eu gostaria tanto de falar, de ver, me tornar um médium vidente. Mas todos nós exercitamos a prática da mediunidade a serviço de Jesus, trabalhando à luz da terceira revelação, mas também podemos fazer o caminho inverso. Podemos fazer o caminho inverso. Para que vocês tenham uma ideia, eu sempre falo isso 1 ou 2 vezes ao ano, porque foi orientação espiritual, para que falasse. Principalmente próximo ao período do carnaval. Principalmente próximo ao período do carnaval. Quando você está no mês de dezembro, você sente a influência do mundo espiritual, lhe inspirando solidariedade, lhe inspirando compaixão. Ah, aquele vizinho que não fala com você o ano inteiro, mas no final do ano dá um abraço. Passou o ano inteiro sem falar. Aí no final do ano, meu irmão, vamos deixar isso para lá e tal. Às vezes em janeiro já começa tudo de novo. Mas pelo menos sentiu o clima da espiritualidade. Mas esse mesmo clima, você consegue ele no período do carnaval? No período do carnaval, o processo é o inverso. E é um processo tão complexo, eu não critico quem vai para o carnaval. Eu não critico. Eu não critico ninguém. Eu não tenho o direito de criticar, de apontar o dedo. Mas nós precisamos alertar. Uma vez eu estava numa casa espírita, eu falava, e uma senhorinha em tratamento. Ela tinha mais ou menos uns 88 anos. Eu contabilizo mais ou menos isso. Ela estava com uma bengalinha bem magrinha. Ela olhou para mim e disse, ô meu filho, eu posso ir para o galo? É verdade. Eu posso ir para o galo? Eu digo, ô minha irmã, poder até pode, mas não, olha, eu não lhe aconselho. Sabe por quê? A senhora está lá com a bengala. Vem um adversário do passado, através de um médium, de alguém que vai trabalhar, para que dê uma rasteira na sua bengala. Porque nós não percebemos. Médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Todos são médios, todos sentimos as influências dos espíritos que atraímos para as nossas vidas. E o que é que o mundo espiritual nos convida para falar? Imagina vocês o processo complexo daqueles que usam drogas. Os instrumentos, e olha que toda vez que eu falo isso, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu falei isso numa casa espírita, eu estava falando, quase a garganta secou. A garganta secou, sabe por quê? Depois um amigo espiritual me intuiu e falou que às vezes na própria casa espírita tem alguém que não gosta de ouvir isso. Não gosta quando nós falamos das drogas, principalmente da droga mais perigosa que nós conhecemos, que é o álcool. Porque quando falamos de drogas, as pessoas pensam logo que é maconha, heroína, crack. Mas a droga mais perigosa para as nossas encarnações, presente e futura, eu não conto nem nas passadas, é o álcool. Porque o álcool é um processo complexo. Tem espíritos no mundo espiritual que há 500 anos lutam contra o vício do álcool.
E para que vocês tenham uma ideia da complexidade do processo, eu não estou aqui generalizando, eu não estou falando aqui de quem esporádico, eu não estou falando isso. Mas é preciso que você compreenda os riscos dessa epidemia que hoje assola até as crianças. Porque até em aniversário infantil tem álcool. Porque os pais dizem assim, eu não bebo, mas os meus filhos não bebem. As crianças não bebem, mas os adultos bebem. E aí as crianças estão observando espíritos infantis que reencarnaram muitas vezes para se libertar do vício, mas estão ali pertinho do vício. E aí não funciona aquela frase horrível que diz, faça o que eu digo, isso é horrível. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço, não faço o que eu faço, não funciona. Na prática não funciona. E por que é que o mundo espiritual nos fala dos perigos do álcool? Porque o álcool, vou perguntar a vocês, o álcool destrói família? Vocês já viram alguma família destruída por causa do álcool? Será que tem? Álcool causa acidente. Acidentes com morte do embriagado e de outras pessoas também. Então, se você provoca um acidente sob efeito da embriaguez e você mata ou tira a vida de alguém, você é homicida. Pode ser que as leis humanas não lhe enquadrem. Não, foi culposo. Mas as leis espirituais lhe enquadram como homicida, sim. E se você desencarnar no processo, você é homicida e suicida. Álcool leva as pessoas a perder emprego. Tem pessoas que não conseguem se libertar, perdem tudo sobre o processo do álcool. O álcool amplia os nossos canais mediúnicos inferiores. Os espíritos inferiores conseguem estabelecer uma sintonia mais presente, mais forte, uma verdadeira conexão sob o efeito do álcool e das drogas. Eu estou usando o álcool como referência, mas todas as drogas você encaixa nesse processo. Aí nós vamos nos aproximando no período do carnaval. Muitas pessoas extremamente embriagadas, sob o efeito das influências dos seus acompanhantes espirituais que estabeleceram conexões com o álcool. Porque o indivíduo desencarna viciado no álcool, e eu falo isso para você, se tem alguém aqui que se sente viciado, porque é preciso você se sentir, porque eu conheço gente que não consegue passar um dia sem beber. Mas se você perguntar se é viciado, eu não. A hora que eu quiser eu paro. Você pode parar por quanto tempo? Rapaz, eu não paro porque eu não quero. Mas não se sente viciado. Mas se você se sente viciado, é preciso que você procure ajuda na casa espírita. E a casa espírita pode lhe orientar perfeitamente do processo. Porque raramente você vai encontrar alguém que não seja adepto da bebida, que não traga consigo uma pleiade de espíritos nesse processo. Porque os desencarnados, no mundo espiritual, viciados na bebida, como é que eles fazem agora para beber? Desencarnados. Eles pegam um copo de bebida, e alguém por acaso já viu um copo de bebida assim? Não. Não. Como é que eles fazem agora? Eles se conectam com quem? Com quem bebe. Através da conexão da bebida, ou seja, eles fazem um link, eles vão extraindo os efeitos da bebida que eles querem para si. Por isso nós temos um adágio popular que diz, bota uma para mim e outra para o santo que não é muito santificado. É um santo complicado. Porque aí o espírito vai beber com você, e olha que esse espírito chama outro espírito, chama outro espírito, chama outro espírito, daqui a pouco a sua casa está repleta de entidades espirituais nesse processo. André Luiz vai nos explicar isso pormenorizadamente num livro chamado Sexo e Destino, quando ele fala de um cidadão que chega em casa, que a primeira coisa que ele faz é abrir a geladeira para tirar a cerveja. Na hora que ele faz isso, as duas entidades que estavam lá plantadas, André Luiz disse que observa as entidades que não veem, os espíritos vão imediatamente com ele, começam a estabelecer a conexão, ele vai bebendo, os espíritos vão sugando para si o efeito da bebida. Tem pessoas que tomam uma grade, toma 2 grades, 3 grades de bebida alcoólica, e nem percebe que tomou. E quando eu falo de conexões espirituais, eu estou falando aqui o exemplo da bebida, porque nos aproximamos do período do carnaval. E nós aconselhamos a todos que se cuidem, que se possível se cuidem. Eu acredito que esse ano no Jefa deva ter os seminários, não sempre não tem, não é assim?
Esse é um trabalho maravilhoso, porque em várias casas espíritas que eu vou, as pessoas dizem assim, mas a gente não tem nada no carnaval. Eu digo, lá no Jefa tem. Lá no Jefa tem, as pessoas vão e há uma frequência. Por que isso é importante? Porque isso aqui é um ponto de apoio espiritual, através da prece, através das vibrações, para que os espíritos amigos possam manipular os fluidos desse trabalho para amenizar a dor e o sofrimento aonde quer que se façam necessários. E aí as pessoas dizem assim, através da embriaguez, existe a conexão espiritual. Uma vez participando de uma reunião há muitos anos de desobsessão, uma entidade espiritual chegou e ainda ironizou. A entidade ironizou. Ele disse assim, mas todos falam mal dos que bebem, mas eu já salvei a vida do meu bebum. Ele usou essa expressão. Eu salvei a vida do meu bebum, ou seja, daquele que ele acompanhava. Ele vinha bêbado pela rua, embriagado, e ia uma carreta na direção dele, era um dia meio chuvoso. Eu cheguei no ouvido dele e gritei para ele, pula para a esquerda. Ele pulou. Isso é o quê? Mediunidade ou não? Ele escutou. Ele escutou. Ele disse que ele não escutou perfeitamente do jeito que nós falamos, mas ele sentiu vontade e pulou para a esquerda. E a carreta passou direto, ele não foi atropelado. E o Espírito disse, sabe por que eu fiz isso? Porque eu investi tanto nele. Eu ia perder um investimento desse. Porque se ele desencarna, ele vinha concorrer comigo aqui. E olha que a concorrência hoje não está fácil. Por isso que nós falamos, se alguém passa pelo vício, pelo processo complexo da embriaguez, das drogas, sejam legais ou ilegais, você precisa se tratar enquanto você está na carne. Porque o tratamento no corpo físico é mais eficiente, porque o corpo físico cria limitações ao espírito. O corpo físico cria essas limitações. Desencarnado, você não tem essas limitações. E aí você vai criando acoplamentos e incentivando pessoas ao vício da embriaguez. Nós ficamos horrorizados de perceber, e o mundo espiritual nos fala, que nesse terceiro milênio, os 20 primeiros anos, nos disse Bezerra de Menezes. Nós estamos no ano 20 agora, do milênio. Ainda faltam quantos anos? 980 anos. Mas o doutor Bezerra nos diz em uma mensagem que esses primeiros 20 anos seriam anos difíceis. Anos difíceis. E não está fácil. Nós encontramos vários processos complexos, porque cada vez mais nós estamos alimentando em nossas vidas o ódio, a intolerância, o desrespeito em relação aos nossos irmãos e irmãs que pensam diferente de nós. Nós nos convidamos na tarde de hoje para compreender melhor o Evangelho de Jesus através do seu Sermão do Monte, quando ele nos convida e fala, bem-aventurados os mansos e misericordiosos. Os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra de regeneração. Nos traz Jesus, nas suas palavras, a senha para continuarmos aqui em um mundo de regeneração. A mansidão e a misericórdia. É um processo que um complementa o outro. Nós precisamos, através da mansidão e da misericórdia, entender nossos irmãos e irmãs do jeito que eles são. Porque o segredo da vida está em compreender as pessoas do jeito que elas são e a vida do jeito que ela é. O Evangelho de Jesus é o convite que o mundo espiritual faz, para que todos nós possamos compreender a oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui nesta encarnação, em que podemos nos tornar instrumentos do mundo espiritual para trabalhar consolando, para trabalhar assistindo, para levar aonde quer que cheguemos uma mensagem de amor. O Espírito iluminado, do qual essa casa tem o nome Francisco de Assis. Na sua prece, em que muitos dizem, mas não foi Francisco quem compôs a prece. E o mundo espiritual nos diz que Francisco inspirou a prece. É dando, onde houver ódio, que eu leve
o amor. Onde houver ofensa, que eu leve. O que é isso se não mediunidade? Se não me tornando um instrumento do mundo espiritual para apacentar corações, para iluminar vidas. E iluminando vidas, eu ilumino a mim mesmo. Porque ninguém consegue espiritualizar se não se espiritualizar também. E nós só nos espiritualizamos através do trabalho de amor aos nossos irmãos e irmãs, como nos ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós finalizamos o nosso trabalho da tarde de hoje, convidando a todos para que possamos nos tornar o instrumento que Francisco de Assis nos convida para sermos. E que Jesus possa fazer parte, cada dia de nossas vidas, em todos os momentos, em que possamos olhar nossos irmãos e irmãs, os observar e falar, meu Deus, mas se Jesus estivesse aqui do meu lado, como ele reagiria diante dessa situação? Muita paz para todos.